Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. A prevenção da anemia começa desde o início da gravidez. No pré-natal é muito importante que a mãe tenha suplementação de ferro. Arroz, feijão e bife, prato bem brasileiro que ajuda no combate à anemia. A carne tem vários aspectos que podem melhorar esse fator anemia. O Edição Saúde começa agora. Dezenas de estudos realizados nas últimas 3 décadas mostram que, apesar do Brasil estar superando o problema da fome, a dieta da população gerou um paradoxo. A alimentação rica em calorias e pobre em nutrientes aumentou o número de obesos e anêmicos. A anemia é uma doença de grande magnitude no Brasil e nos países em desenvolvimento de uma maneira geral, e principalmente aquelas que são causadas por deficiências nutricionais. A grande responsável pelas anemias de uma maneira geral é a deficiência de ferro. Nos países em desenvolvimento, elas contam por volta de 90% de todos os tipos de anemia. Nas dietas do nosso tipo brasileira, você tem uma absorção que não chega a 10%. Então, todo aquele ferro que a gente ingere, só cerca de 5 a 10% é que realmente vai ser absorvido e utilizado pelo organismo. Ela pode atingir qualquer um que não se alimente adequadamente ou que tenha alguma deficiência de absorção do ferro. As crianças, principalmente até os 2, 3 anos de idade, elas têm mais chance de ter deficiência de ferro. Crianças até 2 anos têm uma alimentação predominantemente láctea e o leite, que tem uma quantidade grande de cálcio, compete com o ferro no sítio de absorção no intestino. Então, quando a gente toma muito leite, o ferro fica menos absorvível, vamos dizer assim. Então, consequentemente, as crianças até 2 anos elas são vulneráveis por causa disso, porque elas têm uma chance maior de ter anemia em função dessa competição. Mesmo criança bem alimentada pode desenvolver anemia. Ela vai comer uma quantidade de comida menor do que um adulto come. Então, consequentemente, ela ingere menos ferro em valores absolutos do que um adulto ingere. A chance de uma criança desenvolver anemia é muito maior. Uma dieta pobre em ferro dificulta a distribuição de oxigênio para os tecidos que formam o corpo humano. Uma das principais ações do ferro é entrar na composição da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio que a gente capta pelos pulmões até os tecidos, até todos os órgãos do nosso corpo, coração, cérebro, músculo principalmente. E quando a gente tem anemia, a gente tem diminuição desse transporte. E aí os sintomas são relacionados à diminuição do oxigênio nos nossos tecidos. Essa falha na distribuição de oxigênio para o corpo pode causar muitos problemas no desenvolvimento de uma criança. Vai ser uma criança que vai crescer menos, que vai ter menos tempo de vontade de estar brincando, por exemplo. É uma criança que vai ser mais sonolenta, mais dificuldade de concentração. Consequentemente, elas têm mais dificuldade de aprender. Em termos de políticas de saúde pública, existe um grande esforço, inclusive com a fortificação de alimentos, visando aumentar a disponibilidade da quantidade de ferro para essas crianças, e para a população em geral, principalmente as gestantes, que são outro grupo de risco. A gravidez, por si só, aumenta muito a quantidade e necessidade diária de ferro. Então, a gravidez é uma situação de risco para a mulher. No pré-natal é muito importante que a mãe tenha suplementação de ferro. E esse ferro, ele é incorporado à criança, basicamente 80% do ferro da criança quando ela nasce, esse ferro é incorporado no 3º trimestre da gravidez. O aleitamento materno também é fundamental para evitar que o recém-nascido tenha anemia. Para aquelas mães que podem amamentar o filho exclusivamente até os 6 meses, façam dessa maneira, porque esse ferro que vem do leite materno, ele é mais fácil de ser absorvido do que o ferro que vem da alimentação normal. O leite de vaca não substitui o aleitamento materno. A criança até 1 ano de idade não deve receber o leite de vaca. Essa criança não está preparada para receber esse leite. Se você dá o leite sem preparo nessa fase, você pode até ter um risco de ter diabetes. O leite de vaca ele é muito alergênico. Ele provoca muitas alterações, ele provoca muitas intolerâncias e, eventualmente, alergias alimentares. Então, nos primeiros 2 anos de vida, a criança está muito mais vulnerável a isso. E uma das manifestações da alergia alimentar causada pelo leite de vaca é o sangramento gastrointestinal, que pode levar a anemia, mas aí é por perda. E quando a mãe não puder amamentar, que ela use fórmulas infantis, que
que as fórmulas infantis, elas são desenvolvidas de forma a que supram o leite materno, ou seja, elas são feitas à base da composição do leite materno. No caso de crianças que tenham, por exemplo, mães que não fizeram pré-natal, mães que não tiveram esse suporte de ferro já na gestação ou nasceram prematuros, esses vão ter que fazer suplementação de ferro, e aí são dosagens do suplemento, que é o sulfato ferroso, basicamente, para fazer com que essas crianças não fiquem anêmicas. Isso é um tratamento de prevenção. E o monitoramento, ele deve ser feito até pelo menos o primeiro ano de vida. Seguir precisamente as orientações médicas é fundamental para que o remédio não se torne veneno. É o que vamos mostrar no próximo bloco.